Tem tanta coisa para a gente conversar, né? Eu fico pensando, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Daí que surgem algumas ideias que é de conversas que a gente tem com os amigos mesmo, né? Então, da observação que a gente tem do mundo como ele está. Como é que eu observo o mundo hoje? Eu vejo que as religiões estão acabando. Embora tenha muitas religiões, mas elas estão acabando. Elas não têm quase mais nada para oferecer para esse novo momento da humanidade, a não ser o Apocalipse, né? O Apocalipse total, porque está tudo já acontecendo, as pessoas já atingiram um ponto que fala que vem agora. O mundo acaba ou vem coisa nova? Que Cristo vai voltar numa nuvem? Como é que vai ser essa volta? Tão ansiada pelos cristãos, pelos católicos, pelos judeus, né? Como é que vai ser isso? Como é que eles vão explicar essa guerra de bactérias que está no mundo, né? De repente a gente tem uma guerra bacteriológica no mundo. Vai ficar todo mundo dentro de casa, fecha-se o planeta e está morrendo gente, mais que em guerra. Então como é que é isso? Que não tem Deus nenhum salvando as pessoas, não saiu ainda nenhum salvador da pátria, nem nada, não, nada. Nada está livrando as pessoas de morrerem por causa de um vírus. A gente pensava que a AIDS seria o máximo, depois da AIDS não teria doença pior que isso. Não, teve. Teve a Zika, agora está tendo esse aí, e vai ter outros, pelo jeito. E não tem guru, padre, pastor, pai de santo, monge que livre as pessoas disso. Então, como é que é? Como é que as coisas vão se dar num momento tão difícil para a humanidade? De tantas mortes seguidas no mundo inteiro, em que até as crianças, você vê, não vão na escola. Nesse momento, no ano 2020, né, as crianças não foram à escola, as universidades fecharam, no mundo inteiro. Então, quando a gente viu isso antes, você viu? Alguém já viu uma coisa dessa acontecer? Não, só em tempo de guerra, em que faz hospital de campanha, campanha de guerra, não é isso? Então, nesse momento em que a humanidade fica recolhida dentro de casa, as pessoas têm oportunidade de refletir sobre as suas crenças. Então, o que eu acredito? A minha crença me ajuda nessa situação em quê? O que eu acredito que possa me salvar? O que eu posso fazer? Então é um momento de questionamento para todo mundo, não é só para o protestante, para o espírita, para o católico, para o judeu, para o maometano, não interessa quem for, para o africano, para o índio, para o pajé, para todo mundo. É para todo mundo. Que caminhos nós vamos? Para onde nós vamos? Como é que será depois disso tudo? Essas coisas terão cura? Como é que serão? Então, a gente começa a refletir sobre o que é um valor verdadeiro para cada um de nós. Porque a gente começa a enfrentar, do nosso lado, a morte. Começamos a ver assim, liga a televisão, está dando o resultado. 800 pessoas morreram hoje, 1000 pessoas morreram hoje, aqui, ali, mais 1000, não sei onde, 1000, não sei onde. Então, praticamente cidades inteiras estão desaparecendo. Está desaparecendo um grande número de pessoas que é impressionante isso, é impressionante isso. E a gente não vê em lugar nenhum nenhuma palavra de consolo, nem dos religiosos. Nada, nada. Só tenha fé, vai passar. Tenha fé, vai passar, só isso.
Então, nesse momento, a gente entra para dentro da gente e começa a questionar a nossa vida, porque a morte ficou muito próxima. Se você pegar esse vírus, você pode morrer em 3 dias. Vi gente nova morrendo em 3 dias, foi entubado e morreu. Pô, meu Deus! Então a gente tem que começar a se preparar para a nossa morte, porque não estamos livres disso ou de outra coisa parecida. E nós estamos preparados para morrer depois da manhã? Então, como é que está o nosso contato com a vida depois da vida? Qual a nossa fé? O que a gente acredita? Estamos prontos para isso? Estamos? Então, essa é uma pergunta que todos têm que se fazer nesse momento. Quais são os planos para depois da vida? Quais são? Pensa nisso. Pensa um pouquinho só nisso. Fala, mas se morrer tudo acaba. Então, vamos ir por esse caminho. Se morrer tudo acaba. Se tudo acaba, se é verdade, então o que Cristo falou que vai voltar é mentira. Começou. Primeira, o ícone maior da era, que é Cristo, já começou mentindo. Vamos mais. Os santos, as visões que as pessoas têm da Virgem Maria. Então, quem é a Virgem Maria que aparece para todo mundo aí? Faz igreja no nome dela, a gente andando de joelho nas igrejas, porque viu a Virgem não sei aonde. Mentira, é mentira. Se tudo acaba, é mentira também. É delírio da humanidade. Estão todos delirando? Nós somos uma sociedade de delirantes? O delírio só não dá nos velhos, muito velhos? Dá em todo mundo? Então faz igreja para Nossa Senhora, que viu no monte e tal, que apareceu para as crianças, as visões que os santos tiveram. Então isso é mentira, porque espírito não aparece, não existe nada. Se não existe nada, não aparece espírito. Então o espiritismo é mentira também. Ok? Então, não está nada. Então o mundo, todas aquelas pessoas... Então o cara que vê a avó, vê o tio, em sonho, minha avó apareceu para mim. Mentira, não existe. Se não existe nada, a sua avó não pode aparecer para você bem. Tá pensando, entendeu o que eu estou falando? Então a gente tem que começar a raciocinar sobre o que é real e o que não é real. Sobre essas crenças, a realidade dessas crenças. Esses contatos espirituais. Tem um contato extraterrestre. Você tem um contato extraterrestre, então existem coisas além da Terra que ninguém viu, ninguém sabe, mas está fazendo contato. Tá, mas se não existe nada fora da Terra e nem fora da vida humana, isso é mentira também. Tem que começar a pensar nisso. Pensar nessas crenças. Não é nem crença que a gente acredita, é crença que está aí, como coisa absoluta e verdadeira. Não é? Então, por exemplo, quando o Papa canoniza um santo que curou alguém depois da morte, então quem curou alguém depois da morte? O espírito daquela pessoa? Mas se não existe nada depois da morte, quem curou? O cara é louco, né? E o Papa canoniza. Tem festa e dia de comemoração. Não é? Então, esse exercício me diverte muito fazer, sabe? Fico pensando assim, então a Igreja Católica fala assim que não existe nada depois da vida, né? Não tem. As pessoas ficam adormecidas em algum plano alhures. Tá, mas a Santa Teresinha faz milagre, Madre Teresa de Calcutá faz milagre, então se ela faz milagre no plano físico hoje, porque estão em algum lugar de que faz contato, então eles estão vivos, não estão mortos. Então tem vida depois da vida, ou não tem? Se falar que não tem, mas então é mentira. Então o Papa é um puta mentiroso, aquilo está ganhando dinheiro em cima da loucura nossa. Só para falar dele. E falar, que vamos falar de Kardec? Então, pô... que vamos falar de Kardec nessas alturas? Pô, o cara, então, acabou de acabar com tudo, né? Um 7-1 da espiritualidade. É isso, gente.
A gente tem que começar a parar de mentir para nós mesmos, sabe? Começar a... mas eu não aceito que não existe vida depois da vida. Então, se você não aceita que existe vida depois da vida, você não pode aceitar essas coisas também. Fala, tem um anjo da guarda. Que anjo da guarda? Me diz, que é anjo da guarda? É um espírito que foi gente e viveu como nós, ou que não tem corpo, que vive em algum lugar? Então tem vida em algum lugar. Ou não existe, é mentira. Hã? Peguei? Não, é divertido pensar nisso, pensa bem. É divertido, é divertido. Então você pensa no anjo do raio verde, o anjo do raio azul. Então, e tem isso, então existe. Não tem, é loucura, então é tudo doido. Então a gente tem que refletir sobre isso. Não é que a gente tem que refletir. Que é uma coisa que não é coisa, defender sua ideia, porque nós todos estamos sujeitos de pegar um coronavírus aqui e morrer em 3 dias. Então a gente tem que correr rápido, senão não dá tempo de refletir, você morre antes. Aí você vai... Aparece para mim que eu quero ver. Parece que a gente quer saber se existe ou não existe, como é que é esse negócio, tá bom? Então aquelas cartas que o Chico Xavier escreveu, do espírito de filhos para as mães, né? Que ele escreveu aquelas cartas que os espíritos escreviam para os parentes que estavam lá, que as pessoas iam lá em busca das cartas. Ele é Lelé da Cuca, malucão, é isso? Porque as pessoas também são todas fora de si. Então, o argumento racionalista não se sustenta diante desses argumentos que eu estou falando para vocês. Não se sustenta. Porque se a pessoa aceita que não existe vida depois da vida, não existe milagre, não existe transformação, não existe salvação, não existe nada. Eu acho muito forte isso tudo. Gostaria de que vocês me dessem um retorno sobre esse pensamento, não é? Que é muito forte. Então, você vê, mesmo a história de Cristo, né? Nossa, ele falou, Lázaro, levanta, o cara tinha morrido há 3 dias, gente, acho que mais de 3 dias, uma semana, uma coisa assim, levantou do túmulo. Bom, eu queria ver esse milagre, juro que eu queria ver. Levantou e saiu andando. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, o que é isso? Já imaginou? O cara vai no cemitério e fala, levanta. Põe todo mundo de pé. Ele mesmo se ressuscitou 3 dias depois, apareceu para Maria Madalena. Ou tudo isso é mentira? Hã? Então, vou deixar... Hoje a reflexão é essa aqui que nós estamos pensando. E eu também fico pensando sobre isso, né? Eu quero ouvi-los, escreva para mim. Sabe, escreva. Fale sobre suas convicções. Principalmente quem não acredita em nada. Prova que todo mundo aqui está doido, entendeu? Cristo, cristianismo, judaísmo, budismo, islamismo, espiritismo. Os índios, então, nem se fala, né? De índio, então, nem se fala. Né? A turma lá de Kardec, Mesa Branca, Nombré, Umbanda, um bando de doido, maluco, tudo mundo. É isso? É isso, verdade mesmo? Quando a gente fala sobre que existe, que não existe, e que tem pessoas que fazem pastor, seja quem for, guru, ou sei lá o que abusa dos seus poderes e fazem para ganhar dinheiro, em nada, não é isso disso que eu estou falando, estou querendo dizer que Cristo existe. Aquele que ele serve. Se ele serve bem ou mal, é outra questão. É moral a questão, não é espiritual. Eu estou falando da questão espiritual. Cristo existe? Porque ele ressuscitou 3 dias depois, não foi? Ele não vai vir agora? Ele ressuscitou? Ele ressuscitou Lázaro, é verdade. Allan Kardec falou mesmo com o espírito, é disso que eu estou falando.
Agora, não estou falando da moral do padre, nem entrando na questão. Podemos conversar bastante a respeito dessa despreparação dessas pessoas que acham que as pessoas que acreditam no espiritualismo, no esoterismo, são ingênuas e bobas e podem ser abusadas. Não, não são ingênuas nem bobas, porque existe uma grande lei no universo que é a lei do retorno, que ninguém pode negar, que toda ação tem uma reação. Então, todas as pessoas que fazem certo ou errado, elas receberão seu retorno depois. Tá certo? Então, falar da questão moral é fugir do assunto de existe vida ou não depois da morte. É disso que nós estamos falando. É exatamente disso que nós estamos falando. Não da moral do pastor, nem do guru, nem do padre, porque são todos seres humanos e os seres humanos têm de tudo. Tem gente muito legal no mundo inteiro e tem gente que não é muito legal no mundo inteiro. Tem diversas fases de evolução. E nem todos, porque praticam determinada religião, são iniciados. Nem todos que vestem um manto de sacerdote é um sacerdote de verdade. Às vezes não lhe restou outra opção, principalmente para meninos muito pobres do interior, em que às vezes ir para o convento é a única forma de estudar. Isso foi realidade no Brasil de uns anos atrás, muito. É uma realidade na África, né? Tanto que está cheio de pastor na África, cheio de padre na África, tá? Cheio de guru na Índia. Né? Eles não têm outra opção. Então, não é disso que nós estamos falando, porque aí nós desviamos do assunto certo que a gente está falando. É a vida. Existe vida depois da morte? Você está pronto para morrer agora? Você acha que vai acabar agora? Você acha? Se você morrer agora, você vai acabar? Você acha isso? Como é que vai ser sua vida depois que você abandonar teu corpo? Inútil, no chão, duro. Ah, minha mãe e meu pai. Que mãe e que pai? Depois que acabou o teu corpo, o corpo a mãe e o pai é desse corpo, mas quando você não tem mais esse corpo, a sua filiação também se perde. Essa é uma real, né? Entendeu? Então, você tem pai, tem mãe, tem irmão, tem amigo, tá? Nesse corpo. Você saiu desse corpo, zera tudo isso. Vai ficar o quê? Aqueles que você vibracionalmente são afins. Aí esses você poderá encontrar. Mas se a vibração não for a mesma, não vai encontrar. Ok?